Graças ao nosso Deus. Meus irmãos, quem esteve aqui ontem recebeu uma convocação para poder participar desse culto de hoje. Porque nós estamos vindo de uma sequência de extrema importância a respeito de mensagens que Deus tem usado seus ministros para alertar o povo a respeito do aspecto mais importante na vida de todo ser humano, que é a nossa alma. E quem esteve aqui ontem acompanhou a segunda parte do ensino trazido pelo evangelista Tiago a respeito do que acontece após a morte. E por isso eu já quero te pedir, você que está aí nos acompanhando agora e você que aqui está, se não participaram dessa aula de ontem e também se não participaram da primeira parte da pregação sobre o que acontece após a morte, que foi ministrada no domingo passado, no dia 22 de junho de 2025, você, por favor, você que está em casa não vai parar a transmissão agora para fazer isso, mas depois que acabar esse culto, ou no decorrer dessa semana, todos que não acompanharam essa mensagem, e eu digo mais, até você que acompanhou, a título de revisão, volta nesses cultos. Eu vou repetir aqui, o culto de domingo, dia 22 de junho, e o culto de ontem, dia 28 de junho. Você vai lá no canal, para você que não tem facilidade, você vai lá no canal do YouTube, Igreja do Povo de Deus, clica lá nos vídeos, clica na opção ao vivo e procura a data desses cultos e o título, O que acontece após a morte. Porque hoje é como se fosse um encerramento dessas duas pregações. E hoje o título da mensagem é A Chave para a Salvação Eterna. Nós não vamos ter tempo de decorrer novamente sobre tudo que foi ensinado nesses dias, mas eu quero fazer um breve resumo sobre o que foi pregado no domingo, no dia 22 de junho, em que Deus, usando o evangelista Tiago, falou de temas importantíssimos. Foi falado sobre mentiras que são ensinadas ao povo ao longo de séculos, ao longo de muitos anos, sobre como se pode dar a vida das pessoas aqui nessa terra e o que vai acontecer depois que elas morrem. E em alguma dessas mentiras que são ensinadas para o povo, foi explicado de maneira muito ampla, de maneira muito clara, pelo evangelista Tiago, e um dos pontos que ele falou foi sobre a existência do purgatório. Pelo amor de Deus, assista esse vídeo que ele vai falar sobre a existência do purgatório, porque se não todos nós, a grande maioria, viemos de uma tradição de ensinamentos errados e que nos fazem viver uma vida de qualquer maneira, de forma com que as pessoas pensem que podem viver uma vida com Deus aqui de qualquer maneira, que depois que morrer ainda vai ter chance de se consertar. Então ele fala sobre a existência do purgatório, que na Bíblia não tem registro nenhum, só para aguçar sua curiosidade, na Bíblia em lugar nenhum fala sobre esse purgatório. Ele fala também a respeito de outra mentira, que o diabo tem enganado muitas pessoas durante muitos anos, a respeito da reencarnação. Dentre outros temas que por vezes muitas igrejas não abordam por ser temas delicados. Mas nós estamos vivendo, meus irmãos, um tempo de emergência, em que a palavra de Deus ela tem que ser ensinada para o povo acordar. Da mesma maneira que Cristo, quando pisou nessa terra, ele tocava nesses assuntos sensíveis, de fato, porque incomoda muita gente, mas porque era necessário. Porque o povo não se dedica a estudar a palavra de Deus e aceita para suas vidas toda mentira que é enfiada goela abaixo. E isso não faz a pessoa ter prejuízo só nessa terra. Pior de tudo, a pessoa tem o maior prejuízo que ela pode ter, que é perder a própria salvação, ser condenado eternamente. A Igreja do Povo de Deus procura ensinar o povo de acordo com o que está na Bíblia. Então, se você preza pela sua alma, se você tem um pouco de consideração para o seu futuro de toda a eternidade, pelo amor de Deus, ouça esses ensinamentos. Aprenda e não se deixe mais ser enganado. A respeito da pregação de ontem, foi falado
um tema importantíssimo também, uma lista de pessoas que, na verdade, essa lista de pessoas, de condutas que as pessoas adotam, pessoas que se denominam cristãs, que acreditam em Deus, mas adotam essas condutas no dia a dia e acham que está tudo bem, que só pelo fato de acreditar em Deus, elas vão ser salvas. Outra enganação do diabo, gente, pelo amor de Deus. E isso é obrigação de todos nós cristãos. Temos que revisitar essa lista continuamente, para a gente não esquecer. Dentro dessa lista, inclusive, estava falando sobre os idólatras. São pessoas que não serão salvas. Os idólatras, os mentirosos, os tímidos ou covardes na fé, aquelas pessoas que têm vergonha de assumir que são de Deus, enquanto estão dentro da igreja, tudo bem falar que é de Deus. Mas na vida prática lá fora, tem uma vida igualzinho uma pessoa que não serve a Deus, e quando precisa se manifestar, ou quando precisa se posicionar como um cristão, não se posiciona. E eu digo a vocês, não se enganem. Ontem, quando o evangelista pregou essa mensagem, eu fiz uma análise na minha vida, porque a palavra de Deus diz: examine o homem a si mesmo. Nós não somos fiscais da vida alheia, para poder apontar e julgar. Ah, o irmão é um mentiroso, é um idólatra, é um covarde que não assume a identidade espiritual, ele vai ser condenado. Não. É para a gente analisar a nós mesmos. E lá tem uma outra série de características de pessoas que vivem nessa terra, falando que acreditam em Deus, servem a Deus, mas vivem dentro daquelas características que a palavra de Deus fala claramente que não serão salvos. Então vamos nos preocupar em sempre analisar a palavra de Deus e ver, será que eu estou começando a adotar essas práticas para a minha vida? Porque se for, gente, é pedir a Deus pela misericórdia dele para nos libertar e buscar a ajuda do nosso Senhor. Então, como eu disse, hoje, como uma sequência da palavra do que acontece após a morte, nós vamos falar a chave para a salvação eterna. E aí, o que acontece? Você pode até falar assim, eu não acredito. Ontem foi falado nessa lista, como eu disse, das pessoas que não serão salvas, mas a palavra de Deus fala que elas serão lançadas num lago de fogo e de enxofre. Isso é a segunda morte. Elas serão condenadas e sofrerão eternamente. E a pessoa pode até falar assim, mas eu não acredito nesse negócio de inferno. Eu até acredito em Deus, mas eu não acredito nesse negócio de inferno. E eu te digo uma coisa, o que mais tem no inferno é incrédulo. E incrédulo é aquele que recebe a palavra de Deus, mas decide não acreditar. Então, toma cuidado com esse mal chamado incredulidade, que infelizmente tem acometido muitos que se denominam cristãos nos dias de hoje. Porque além dessas coisas que nós citamos aqui, existem também outros perigos nos dias atuais que têm levado muitas pessoas a se levarem à condenação eterna. Por exemplo, muitos se enganam achando porque vivem numa religiosidade, que vivem ali de acordo com a letra, que não falham em nada, que elas serão salvas. E a Bíblia está cheia de exemplos de que a religiosidade não salva ninguém. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo, ele, quando esteve nessa terra, ele combateu de frente os religiosos. Então, talvez você não se enquadre em algum desses casos que nós citamos, mas não pense você que pelo fato de você se considerar um excelente religioso, que significa que você está salvo. Tome cuidado com isso. Hoje você vai ver que a chave para a salvação eterna não é a religiosidade. Não é. Outro perigo grande que nós estamos acompanhando aqui, e a Igreja do Povo de Deus, gente, tem sido um canal de muitos ensinamentos. Se você for lá, você vai ver alguns vídeos curtos que continuamente é postado, e muitos deles têm tocado a respeito das distrações deste mundo. O diabo, ele não vem diante do ser humano com chifre e rabo para poder levar a pessoa para o inferno, não. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que o diabo, ele se reveste em anjo de luz. Então, ele vem com uma aparência de bondade, ou que não seja de aparência de bondade, mas pelo menos ele não vem com a aparência de mal. Mas ainda assim, ele tem ceifado muitas almas do reino dos céus, por causa que as pessoas hoje estão completamente
completamente distraídas com as coisas terrenas e esquecem de buscar a santificação em Deus. A pessoa tem um dia inteiro e no final do dia, se ela for parar para analisar, o tempo que ela dedicou para poder alimentar o seu espírito, para poder trabalhar a sua alma, para se santificar diante do Criador, é nulo. Se não for nulo, é mínimo. Então, toma cuidado com as distrações desse mundo, que tem sido uma outra estratégia usada pelo inferno para poder ceifar as pessoas do mundo espiritual. E aí também nós temos uma situação que eu até deixei de último, porque também está ligado ao que o evangelista Tiago pregou, a respeito daquelas pessoas que são tímidas na fé, ou que são covardes, que dentro da igreja até assumem que são cristãos, mas lá fora não vivem como tal, ou se precisa se posicionar, não tem coragem. Isso aí é uma das coisas também que eu acho que mais pega hoje. O cristão que é morno. Aquele que não é pedra nem tijolo, aquele que fica em cima do muro. Não é barro nem tijolo, ele fica em cima do muro. E o que a Bíblia fala a respeito dos cristãos mornos? Dos cristãos mornos? Que eles serão vomitados por Deus. Então, pelo amor de Deus, gente, isso é uma palavra muito séria. Porque se a gente for olhar dentro de cada um desses mini grupos que o evangelista Tiago pregou, que eu estou relembrando aqui nessa noite, cada um desses existe um risco muito sério de alguém se enquadrar. Toma cuidado para você não ser um cristão descompromissado. Aquele cristão que adapta a palavra de Deus à vida dele, mas não se adapta à palavra de Deus. Sabe aquele cristão de conveniência que se está escrito na palavra de Deus e ele não precisa abrir mão de nada na vida dele para se adequar? Então serve para ele. Mas se está na palavra de Deus, mas fere um comportamento dele, um costume dele, aí ele já não acredita, já acha que não é certo. Pelo amor de Deus, e isso tem levado as pessoas à condenação eterna. Então ore ao Senhor nessa noite para que você não seja um cristão morno, descompromissado, que vive a palavra de Deus por conveniência, porque eu te digo uma coisa, a gente consegue enganar outro ser humano, mas a gente não engana a Deus. O nosso Deus não é manipulável, o nosso Deus não é um Deus corruptível. E se você viver uma vida aqui descompromissada, sem se posicionar espiritualmente, o dia que você estiver diante de Deus, como foi pregado ontem, e os livros forem abertos e você for prestar conta com Deus, não precisa se achar que se você viver uma vida aqui de qualquer maneira, que você vai chegar diante de Deus e falar assim, Deus, mas eu te servia, eu ia à igreja, eu te buscava, eu era um cristão. Não precisa se achar que você vai convencer a Deus, não. Porque Deus, Ele nos dá a chance, a oportunidade de ouvir a palavra dEle aqui, de mudar os nossos caminhos, de nos santificar. E aquele que rejeita, no dia que chegar diante dEle, cheio de desculpa, cheio de invenções, cheio de mentiras, sabe o que ele vai falar? Eu nunca te conheci, aparta-te de mim. Você pode conferir isso aí lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 23. E isso é muito sério. Então, por isso eu te digo, não adianta nada a gente querer viver de aparência. Não adianta nada a gente querer ser um cristão morno, um cristão de conveniência, que só pratica a palavra de Deus naquilo que concorda, naquilo que é legal, naquilo que é ok, mas naquilo que precisa de renunciar, que precisa de abrir mão, que dá trabalho, que tem que dobrar o joelho no chão e clamar pela misericórdia de Deus, pelo renovo de Deus. Aquilo ali eu não quero porque dá trabalho. Não precisa pensar. Não precisa pensar que você vindo à igreja só um dia na semana e o resto da semana você vivendo nas suas distrações lá, que você vai conseguir ver a Deus, não. Por mais que você seja uma pessoa boa, que você não faça o mal, mas você não vai ver a Deus, porque é a palavra de Deus que diz que sem santificação a gente não vai ver o Senhor. E por que nós precisamos nos santificar? Porque a santidade é um dos atributos, é uma das características mais importantes do nosso Deus. E quando a gente não busca se santificar, a gente não consegue ver o nosso Senhor. E quando eu falo ver a Deus, não é ver a Deus só na eternidade, é ver o nosso Deus aqui, nessa terra, na nossa vida prática. Porque outra coisa também, não precisa se achar que se você não tiver intimidade com Deus aqui, se você não for uma pessoa aplicada, que você vai ir para o céu e não vai. A chance que nós temos é agora.
E não é como é ensinado aí, de forma falsa, que vai ter purgatório, uma segunda chance para você rever os seus pecados e se consertar, que você vai poder se reencarnar várias vezes para você evoluir espiritualmente e ser uma pessoa melhor. Não. Não tem segunda chance, é enquanto estamos aqui. Ontem foi falado que, não sei se foi ontem ou no culto do domingo passado, que cabe ao homem morrer uma única vez. Depois disso é o juízo com Deus. Então, pelo amor do nome de Cristo, as igrejas, não só no Brasil, no mundo inteiro, precisam acordar. O tempo está passando. E se Cristo não vier para toda a massa, para todos nós, pelo menos de forma individual, Ele está vindo. Ele está vindo, é para novo, é para velha, é para criança. Jovem, toma cuidado. Eu não fico procurando notícia ruim na internet, não. Mas todo dia você vê um post. Um jovem, um adolescente morreu. Não está dando tempo. E você pensa assim, Cristo está vindo desde que os meus bisavós... Mas não importa. Ele pode não vir através do arrebatamento nessa nossa geração, mas nessa nossa geração, de forma individual, com certeza ele vai vir. E ele vai nos levar. E nós não sabemos a hora. E, portanto, nós precisamos estar preparados. Para isso, vamos ver aqui o que diz em Hebreus capítulo 12, no versículo 14. Nós vamos ver qual que é a chave para a salvação eterna. Antes da gente ler, não põe aí ainda não. E você, irmão, segura aí um pouquinho. Então, assim, como foi pregado aqui, né, nesses dias, o que acontece depois da morte, as mentiras que Satanás tem contado para poder enganar o povo. Nós temos que saber, então, o que nós podemos fazer para poupar a nossa alma dessa condenação eterna e usufruirmos do paraíso eterno de felicidade preparado por Deus para aqueles que os amam, que o amam. E o que é isso? Primeira coisa, você tem que acreditar em Deus. Para um ateu já não tem solução, se ele morrer na condição de ateu. Mas se você que está aí ouvindo de repente... Você é uma pessoa que não acredita em Deus ainda, mas Deus não colocou essa mensagem diante de você à toa. Presta bem atenção nisso que eu estou te falando, e no final, o último versículo que a gente vai ler, também presta muita atenção nele, e eu te digo, talvez hoje você não acredite em Deus, mas faça uma oração sincera, ainda que você não acredite. Fale, olha, eu não acredito, talvez eu estou falando à toa, mas se existe um Deus, por favor, toca em mim, arranca essa incredulidade e me dê um coração disposto a confiar, a conhecer, a aprender e me santificar. Faça essa oração, não vai te custar nada. Vocês que estão aqui, eu imagino que todos que aqui estão porque acreditam em Deus. Então, o primeiro passo você já deu, é acreditar na existência de Deus. E também nós precisamos acreditar na existência do nosso Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus e enviado para a redenção dos nossos pecados. Não adianta também você falar que só acredita em Deus, mas se não acredita que o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus e que foi enviado para nos salvar. E quando você acredita, você precisa assumi-lo como o seu único e suficiente Salvador. Feito isso, você precisa se batizar. Eu estou fazendo um resumo aqui muito breve, mas se você for procurar no canal da Igreja do Povo de Deus, você encontrará estudos aprofundados sobre tudo isso, sobre o batismo. Estudo importantíssimo. Procura também que você vai encontrar no canal da igreja a respeito do batismo. Você acredita em Deus, acredita que o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus, que Ele veio para nos salvar, você reconhece que Ele é seu único e suficiente Salvador, mas ainda não se batizou. Pelo amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, é a sua salvação que está em jogo, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e for batizado, será salvo. Mas aquele que não crê, consequentemente não vai se batizar porque não crê, será condenado. Então não é só crer, tem que crer e tem que batizar. Qualquer batismo? Não. Batismo bíblico, primeiro, porque tudo que falar que é um tipo de situação, de reunião que aconteceu,
mas que está fora do que ensina a palavra de Deus, não é batismo. É um rito, é um ritual, mas não é batismo. O batismo verdadeiro é aquele que o Senhor Jesus Cristo veio e se submeteu como exemplo. É como os apóstolos, é como os discípulos fizeram também para deixar como exemplo. Então eu já te falo logo de cara, batismo de criança não é o batismo que é pregado na Bíblia para a condição da salvação. Já te falo logo de cara, não tenho tempo para discorrer sobre isso, mas tem ensinamento no canal do YouTube, vai procurar. Então, meus irmãos, isso tudo que eu estou falando, você pode me procurar ao final, eu te passo as referências bíblicas. Não basta você crer em Deus, não basta você crer no Senhor Jesus Cristo, você precisa batizar e precisa batizar de acordo com a palavra de Deus. E fora isso, eu creio em Deus, creio no Senhor Jesus Cristo, fui batizado da maneira correta. E agora? Agora é o pão nosso de cada dia, é o alimento diário. Porque depois que você crê em Deus verdadeiramente, dificilmente você vai deixar de crer. Batizar é uma vez só, mas o que nós vamos falar agora, essa chave espiritual para entrar no reino dos céus, esse é o pão de cada dia. Esse tem que ser feito continuamente, que é a santidade, é a santificação. Agora sim a gente vai ler Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz assim, o apóstolo Paulo ensinando: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que importa para nós é só o final nessa noite. Seguir a paz com todos, mas principalmente a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não basta a pessoa crer em Deus, no Senhor Jesus Cristo e ser batizado. Se ela não se santificar continuamente, a fé dela vai morrer. Ela vai acabar se esfriando e se separando da presença de Deus. E é o que tem acontecido principalmente naquele grupo dos cristãos mornos que nós estávamos falando. E tem acometido todas as igrejas em todo o mundo, cristãos descompromissados. Porque não se santificam. A santidade é característica de Deus. Se nós não buscamos a santidade, nós não conseguimos ver o nosso Deus como Ele é. E a palavra de Deus fala que Ele se revela àqueles que se santificam, meus irmãos. Não tem como a gente conhecer a Deus sem buscar se santificar. E o que é se santificar? É se afastar do pecado e buscar uma vida que agrada a Deus. A santidade não é alcançada instantaneamente, de uma só vez. É luta diária, é busca diária. É um processo contínuo para a gente viver de acordo com os princípios bíblicos. E é o Espírito Santo quem nos capacita para viver nessa santidade. E todo cristão que não vive em santidade não consegue ter comunhão com Deus. E sem viver em comunhão com Deus nessa terra, também não consegue alcançar a salvação. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Letícia, na prática, como que é essa santificação? É você orar todos os dias. É você alimentar o seu espírito através da palavra de Deus todos os dias, ainda que seja 1 ou 2 versículos. Alimenta o seu espírito. É você rasgar diante de Deus com sinceridade e falar para Ele qual que está o seu estado. Apresenta para Ele. É você participar dos cultos, a comunhão com os irmãos na igreja, é onde nós crescemos em fé. É você praticar os frutos do Espírito Santo, a bondade com o próximo. A paz, a benevolência. Gente, isso aí não é a gente ficar perfeito. Isso é a gente se aperfeiçoar, porque perfeitos seremos apenas no reino dos céus. E isso tudo acontece depois que nós nos convertemos ao nosso Senhor Jesus. É a renovação diária da nossa mente. A palavra de Deus diz para a gente não nos amoldar a este mundo. Antes a gente buscar a renovação da nossa mente, porque a gente é alimentado até sem querer de podridões deste mundo, de influências lá de fora. Então nós precisamos renovar a nossa mente diariamente na palavra do Senhor. É buscar do Senhor nos fortalecer para a gente poder fugir da tentação, fugir do pecado. E é viver com amor e dedicação e serviço à obra de Deus. Por exemplo, você está se santificando nessa noite através dessa palavra. Quando você compartilha esse culto com alguém, você também está buscando essa vida de santificação. Quando você cumpre o mandamento de viver em amor e em serviço ao próximo.
Então, tudo isso, meus irmãos, faz parte desse processo diário e contínuo de santificação, sem a qual nós não poderemos ver e conhecer o nosso Deus nessa terra, muito menos na eternidade. Para fechar, eu quero que vocês pulem aí rapidinho para Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30 e versículo 19. Então, nessa sequência de palavras, o nosso Deus tem nos mostrado, nos dado a oportunidade, e Ele abriu os nossos olhos para ver o que acontece com a gente depois da morte. Ele nos mostrou e lançou por terra toda a mentira que Satanás nos contou. Ele nos mostrou o que nós não podemos fazer, o que nós devemos como obrigação fazer para receber a salvação eterna. Essa é a chave que Ele nos deu. Mas eu te digo uma coisa, você será cobrado por todos esses ensinamentos. É o que eu disse, não adianta você chegar lá no céu depois e falar com Deus que você buscou, que você serviu, que você fez e aconteceu, porque Ele sabe de verdade a nossa dedicação. Olha o que diz no versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Pode passar. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, olha, os céus e a terra são testemunhos. O Senhor propôs diante de nós esses dias. Nós não podemos alegar ignorância. Nós não podemos alegar a Deus que nós não sabíamos. Ele tem a terra e o céu como testemunha que Ele propôs a nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele nos aconselha, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua família. Porque quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, uma multidão de pessoas são alcançadas através do nosso testemunho de vida, da nossa mudança, da nossa conversão. Então, meus irmãos, faço um convite a você nessa noite. Nós vamos fazer que alguns minutos de oração se derrame, se entregue ao Senhor. Talvez essa seja a sua última oportunidade de conversar com Deus e de se consertar. E se você for sincero, ainda que você tenha que na prática aplicar algumas mudanças, mas se houver sinceridade em seu coração, se você sair dessa porta para fora, e Deus livre e guarde, Deus te levar, você morrer, só pela sua sinceridade você já será salvo. Desde que você se arrependa das suas más condutas, desde que você fale, Senhor, eu sei que eu tenho vivido errado, como um religioso, ou como um cristão morno, eu sei que eu não estou me adequando aos moldes do Senhor, mas eu estou adequado aos moldes do mundo, mas eu me arrependo. Ou ainda que você não se arrependa, você fala, Senhor, eu não consigo me arrepender, mas eu quero me arrepender, eu quero me mudar, me ajuda, tem misericórdia de mim, porque eu quero ser salvo. Você pode ter certeza, o que mais agrada a Deus é uma oração sincera. Pode ser o mais pecador dos pecadores, chegou diante do Senhor com um coração sincero, coração quebrantado, com verdade de espírito. Deus ouve a oração. Feche os seus olhos agora. Diga assim comigo, Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque hoje, nessa noite e nas noites anteriores, o Senhor tem colocado diante de mim ensinamentos que nos mostram a respeito da vida e da morte, da bênção e da maldição. E o Senhor me deu a oportunidade de escolher nessa noite viver com o Senhor e viver para o Senhor por toda a eternidade. Mas eu reconheço, meu Deus, eu tenho sido falho, fraco e pecador, mas eu não quero permanecer nessa condição. Por isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus, me perdoa por todos os meus pecados. E aquilo, meu Deus, que eu ainda não estou conseguindo arrepender, gera em mim esse arrependimento. Lava-me, purifica, desde a minha mente ao meu espírito e coração, e fica dentro do meu ser, através do Espírito Santo, me santificando, me modelando, me ensinando dia após dia como viver em retidão de espírito, para que assim, após a morte, eu desfrute
da salvação eterna ao lado do Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Querido Deus, Pai, às vezes as palavras que o Senhor traz no teu altar parecem ser pesadas demais ao ouvido do teu povo, mas são palavras necessárias para que os teus filhos, as tuas filhas, todos nós, acordemos da sonolência e paralisia espiritual. Mal esse que tem alcançado a vida de cristãos, principalmente, meu Deus, nessas últimas gerações, em todas as partes do mundo. Mas, meu Deus, há também um mover do Espírito Santo para acordar esse povo, para reviver, Pai, para reavivar a tua igreja, porque o Senhor está à porta e bate. E aquele, meu Deus, que for inteligente, abrirá para o Senhor e escolherá a vida, escolherá a bênção. Mas, Pai, infelizmente, realidade é que nem todos que ouvirem essa palavra acordarão a tempo. Infelizmente, meu Senhor. Mas nessa noite nós que aqui estamos, não aceitamos, meu Deus. Não aceitamos ser acometidos pela incredulidade, porque nós recebemos a palavra do Senhor que liberta. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sobre esta, que está aqui hoje recebendo essa palavra, que está acompanhando essa transmissão, que haja, meu Deus, renovo e transformação de vida. Que haja conversão de uma vida de pecado para uma vida de renúncia e santidade. Oh Deus, porque a partir do momento que a gente dá um passo em direção da fé e decide confiar no Senhor e viver em santidade, ainda que de início, Pai, parece ser chato, parece ser ruim, parece ser difícil ficar 2 minutos orando, oh Deus, mas quando a gente insiste e vai mesmo sem sentir, mesmo sem querer, a gente é tomado, Pai. A gente é tomado de um prazer fora do comum. E com o tempo a gente passa a amar estar na presença do Senhor. A gente passa a amar, conversar, adorar e se santificar no Senhor. E é o que eu te peço, meu Deus. Eu te peço, Pai, ressuscita esses mortos espirituais. Levanta esses que estão com os joelhos desconjuntados, para que eles não caiam inteiramente, antes eles sejam sarados e que eles alcancem, Pai, a promessa da salvação eterna. Oh, grande Deus, nos ajude a enxergar e entender onde nós precisamos melhorar. O tempo, Pai, desse culto é mínimo para a gente conseguir levar todo o ensinamento para o teu povo, para poder levar todo o tempo necessário para uma oração de entrega espiritual. Mas eu te peço, Deus, coloca dentro deles um fogo do Espírito Santo, um fogo ardente, Pai, para que eles não se deixem encerrar nessa busca quando acabar esse culto, mas que eles sintam uma necessidade a partir de hoje. O incômodo causado pelo Espírito Santo, de se santificar mais, de buscar mais, de não ser um cristão morno, raso, mas de mergulhar nas águas de um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus vivo. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Pai, eu te peço, abençoe cada um dos teus filhos que irão contribuir nessa noite através dos dízimos e das ofertas. Recursos que mantêm a tua igreja de pé. Recursos que mantêm almas alimentadas para o reino dos céus. Abençoa grandemente. Retribua, Pai, 1000 vezes mais. Multiplica na vida deles. E quem tem fé, Pai, mas não tem condições, pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa receberá portas abertas nos céus e na terra. E onde faltava recurso financeiro, haverá prosperidade do Senhor. É o que nós pedimos e confiamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.